Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, com alegria no nosso coração, nós nos colocamos diante da Sua palavra. Te agradecemos por este culto, por este tempo, por este momento. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, use a Sua palavra para falar conosco. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, ela cumpre sempre o que lhe apraz. Que o propósito para o qual ela é enviada possa ser entendido, ficar claro no coração de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Mateus 13, versículo 34. Diz assim: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma atenção especial para o versículo 35, onde está repetindo o Salmo 78, versículo 2, que diz que Jesus, quando ele viria, quando Jesus ainda era uma promessa, abriria sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus, quando foi profetizado pelos profetas, ao longo de toda a Bíblia, eles profetizaram dizendo que quando ele viria, ele revelaria a verdade, mostraria ao mundo como as coisas são, e não como o mundo pensa que é, ou como acha que é. Então toda a profecia de Jesus no Antigo Testamento não somente anuncia um Salvador, mas também um libertador, uma revelação, alguém que traria a verdade, o coração do Pai, o plano do Pai, a origem das pessoas, a vida das pessoas e o destino das pessoas também. E Jesus cumpriu tudo isso e continua cumprindo até hoje no Espírito Santo, mas, como nós sabemos, a grande maioria não dá crédito para Jesus. A grande maioria nem acredita que ele veio, nem que ele morreu, nem que ele ressuscitou. E embora alguns saibam disso, saber não quer dizer que acreditam. Conhecer a história, saber que ele veio, não quer dizer que acreditam. E entre os que acreditam, tem aqueles que não obedecem. E este é um dos assuntos de Jesus, um dos muitos assuntos, parábolas. Ele falou muito por parábolas. Estava profetizado que ele revelaria a verdade por parábolas, que ele ensinaria, conduziria por parábolas. E as parábolas é um assunto de Jesus que, para os discípulos, é um assunto doce como mel, mas para os religiosos é um assunto indigesto.
Quando Jesus entra por esse assunto que ele repete sempre, de juízo final, haverá choro, ranger de dente, condenação. Esse é um assunto que só os discípulos se sentem bem com isso. Os que não são chamados discípulos ou fiéis seguidores, este é um assunto que machuca o ouvido, esse é um assunto que confronta e é indigesto, porém, é um assunto que Jesus repete o tempo todo. E para nós darmos uma rápida olhadela nesse ensinamento de Jesus, nós precisamos entender que todo conhecimento que nós temos, as verdades que nós acreditamos, vem deste mundo que nós aprendemos com os pais, com os mestres, com as experiências, com o dia a dia, com a sua própria percepção. Então você foi ao longo da vida aceitando coisas, rejeitando coisas, acreditando em coisas, desacreditando de coisas, de sorte que o conhecimento que você tem hoje é resultado dessa aceitação sua de tudo que nós vivemos e aprendemos neste mundo. Só que a Bíblia vem nos dizer que nada nesse mundo é o que parece ser. O texto está dizendo que Jesus, quando ele viria, ele abriria sua boca e tornaria público, ele publicaria coisas, verdades ocultas desde sempre. São verdades ocultas que, se ele não revelar, ninguém nunca saberá. E enquanto você não sabe o que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo diz sobre alguma coisa, o conhecimento que você tem sobre essa mesma coisa é seu, é religioso, é humano, não é de Deus. Portanto, se ele não é de Deus, pode não ser verdadeiro. E a proposta do texto é Jesus ensinar coisas ocultas desde a criação. E essas coisas são coisas que fazem parte do dia a dia, da vida como ela é. Mas como nós vivemos num mundo que é um mundo dominado, é um mundo enganado, é um mundo de faz de conta, você pode perceber isso olhando para a própria vida comum das pessoas, em que cada um segue os seus próprios conceitos, suas próprias aceitações. Dentre essa maioria, Jesus se revela ao que ele chama de seus discípulos. São pessoas que decidiram na sua vida abrir mão do que sabiam, do que entendiam, do que viam, para seguir Jesus naquilo que ele quer ensinar, naquilo que ele quer mostrar, no caminho que ele quer conduzir. Então o texto deixa claro que Jesus tem uma revelação para este grupo que ele chama de discípulos, e os demais que vivem em volta dos discípulos, eles seguirão cada um o seu caminho. Cada um vai fazer o que quer, cada um vai fazer o que acha, cada um vai para a eternidade com aquilo que ele acredita que vale a pena viver, que aquilo como ele entende da vida. Ele não está vivendo uma vida na perspectiva da eternidade porque ele não tem nenhum conceito, ele não tem nenhum caminho, ele não tem nenhuma justiça própria, ele está inteiramente confiado na revelação de Jesus e é nela que ele vive. Pode crer nisso. Por isso Jesus falava sempre à multidão, mas se revelava aos discípulos. E quando alguém perguntou, por que o senhor fala por parábolas? Ele falou, porque eu quero falar com vocês. E os outros? Não. Com eles não estão aqui para ouvir, não estão interessados na palavra, portanto Deus não tem nada para falar para eles. Em Mateus 13:11 diz, a vós é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por que não? Porque eles não estavam interessados nos mistérios do reino dos céus. Eles estavam interessados em ver milagres, eles estavam interessados em ver multiplicação de pães e peixes, eles estavam interessados em ver coisas mirabolantes, eles estavam interessados em alguma coisa que pudesse vir para eles, mas verdades do reino dos céus, eles não estavam interessados. E olha que interessante, se você não estiver interessado nas verdades do reino dos céus, elas nunca serão reveladas a você. Porque Deus
Jesus, o Evangelho, tem esse poder de falar com uns e com os outros não. Isso acontece o tempo todo. Onde tem 2 ou 3, 2.000 ou 3.000, isso acontece o tempo todo. A revelação de Deus vem à pessoa na proporção que este coração está desejoso desta revelação para vivê-la e praticá-la. É a necessidade dele que atrai ele. É a fidelidade a ele que atrai ele à sua própria vida. Portanto, nunca é indisposição de Deus, ocupação de Deus, rejeição de Deus, nada é da parte de Deus. O quanto temos e sabemos e recebemos dele tem a ver com a nossa postura em relação a ele e nunca dele em relação a nós. Isso é uma revelação bíblica. Isto está no texto, no contexto e em toda a Bíblia. O texto vai nos dizer que as verdades ocultas fazem parte da vida normal. Nós temos uma certa dificuldade de nos relacionarmos pela fé com o mundo espiritual. Mas quando você abre a Bíblia, quase tudo na Bíblia são revelações espirituais. A Bíblia fala 551 vezes em espírito e espíritos. A Bíblia fala 297 vezes na ação de anjos, anjos invisíveis, agindo comprovadamente. A Bíblia fala 20.000 vezes de Deus como um ser espiritual. E o tempo todo na Bíblia, no meio de uma parábola que é um ensinamento, você vai ver Jesus falando, olha, a ceifa é os anjos de Deus quando uma pessoa morre, vindo para conduzi-lo para o destino que ele vai. Isso é um trabalho dos anjos. Vocês não podem separar quem é salvo, quem é perdido aqui na terra. Os anjos fazem isso quando uma pessoa termina o tempo dele aqui. E a partir dali tem 2 destinos, distante um do outro, tanto no tempo, quanto no espaço, quanto na honra, em todos os sentidos. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui, esses caminhos que conduzem a 2 destinos tão distantes na eternidade, caminham tenuamente juntos. Facilmente você confunde-os, se você não estiver seguro do caminho que você está andando. Então essa realidade espiritual faz parte da Bíblia. No capítulo 4 do Evangelho de Marcos, temos ali um textozinho de 4 versículos chamado A Parábola das Sementes. E ali a parábola está revelando para nós, a nossa vida ali é comparado com uma semente. Semente vem de sêmen, origem. Sêmen da nossa vida veio do sopro de Deus. Foi quando o homem respirou pela primeira vez. Portanto, nós fomos originalmente criados pelo sopro de Deus, sobre o pó da terra. Porque nós recebemos o sêmen da vida de um Deus imortal, o homem também é uma criatura imortal. Só morre o pó, que veio do pó, mas a sua essência, a sua vida, permanecerá viva para sempre. Quer na salvação, quer na perdição. O homem, neste sentido, ele entra na imortalidade. É o que a Bíblia diz. Mas durante o tempo da sua existência, ele tem vida de erva, de espiga e de grão. Fala das fases. Lá diz assim, olha, depois que uma semente cai no chão, naturalmente, ela cresce. Ela se torna erva, depois ela se torna espiga, depois ela se torna grão, e depois de grão vem a colheita. Acabou o tempo da semente no seu relacionamento com a terra. Isso é uma verdade bíblica. Jesus, quando contou a parábola de Marcos 4:26, contava parábolas de acordo com a capacidade dos seus ouvintes. Ele falava num linguajar, numa profundidade, mas numa simplicidade que todos os seus ouvintes tinham capacidade para ouvir e entender. Só não ia entender os desinteressados. Já não era mais um problema de capacidade de absorver, era um problema de rejeição à verdade que está sendo revelada. Não era mais um problema de Deus não querer falar, mas sim da pessoa não se interessar em ouvir. Na parábola das sementes, ele vai dizer que a vida de semente
é repartida a vida da humanidade em dois tipos. Esses dois tipos de semente estão dentro de cada pessoa. Não tem 3, nem 1 e nem 5. Ele diz que toda semente ou é trigo ou é joio. Se for trigo, ele vai ser colhido, e se for joio, ele será queimado. O trigo Jesus chama de meu trigo, e o joio ele chama de alguma coisa que não serve para nada, que o destino dele é ser queimado, ele deve ser queimado e ele será queimado. Olha que interessante, dentro da semente já está tudo que lhe virá. Por isso é importantíssimo nós ouvirmos Jesus dizer, olha, a semente boa são os filhos do reino. Ele está falando que somos nós, discípulos obedientes, são para este mundo como sementes boas. Ele falou, o joio são os filhos do maligno. Ele está usando o exemplo do trigo e do joio, mas ele está falando de dois tipos de pessoas. A humanidade sendo dividida em dois tipos de comportamento em relação a Deus e fidelidade a Deus. Não tem 3 tipos, não tem um só tipo, são 2 tipos. Nós já aprendemos aqui, eu quero apenas recapitular, que uma semente, ela já tem dentro dela tudo aquilo que está determinado para ela. Se ela é uma semente boa. Por exemplo, uma semente de uma fruta qualquer, vou pegar o exemplo aqui de uma laranja. Olha para o grãozinho da laranja, para a semente. Tenta imaginar agora, depois que ele for lançado à terra e cumprir a sua missão de erva, cumprir a sua missão de espiga e de grão, e todo o tempo que ele vai produzir na terra. Coloque o grão aqui, coloca do lado a duração dele e todas as milhares de laranjas que ele produzirá ao longo da sua existência. Tudo aquilo que ainda vai existir está ali, dentro do grão. Se isso não for abortado, se isso não for de alguma forma comprometido, está tudo lá dentro da semente. Se ela não se perder, se ela seguir o seu curso natural, quando Jesus diz, olha, o homem lançou a semente na terra e ele dormiu, e quando ele viu, por si só, ela cresceu, ficou formosa, deu espigas, deu grãos, e ele não teve que fazer nada. A chuva caiu do céu, o sol brilhou sobre ela, a fertilidade dela estava já na terra que Deus disse, produza, e tudo aquilo que ela veio a produzir já estava dentro dela. Você pode imaginar, dentro de uma vida, que não é uma semente, mas de um núcleo humano, que tem o sopro do Criador, o amor do Criador, os sonhos do Criador, o plano do Criador, a entrega do seu filho por essa vida. Você pode imaginar o que já habita dentro de um coração, de uma vida, uma única vida? Já está aí, já é uma promessa, já é uma providência de Deus, já é um plano de Deus. Está tudo aí. Se não for abortado, se não for interrompido, se não acontecer absolutamente nada, tudo aquilo que está planejado, determinado, seguirá o seu curso. A atenção nossa agora deve ser para a explicação de Jesus. Ele mesmo está dando a interpretação de uma parábola que ele contou, conhecida como a parábola do trigo e do joio. Vocês já devem ter lido e tomado conhecimento. Quem não leu ainda, ela antecede o texto que a gente leu. Começa no capítulo 13, versículo 24. Como a parábola não ficou muito clara para os discípulos, quando contou na multidão, os discípulos estavam lá no meio da multidão, depois, no particular, agora só discípulos, só seguidores, só gente que tinha interesse, gente que queria deixar claro o que é que Jesus estava falando, porque eles queriam viver aquilo ali e praticar. Falou, explica-nos, como que é? Esse negócio de, no final, tem um grupo de pessoas que vai para o reino de Deus e habitará em justiça e resplandecerão como o sol, e tem um outro grupo que vai para as trevas exteriores e ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Como que é isso? Assunto seríssimo, diz respeito a qualquer um. Aí Jesus, em particular, começa a falar para eles que a multidão nunca ficou sabendo. Eles foram embora. O culto acabou,
Quem recebeu o milagre, recebeu o milagre. Quem matou a curiosidade, matou a curiosidade. Quem veio por outro motivo, veio por outro motivo. Mas agora eles estão ali num momento privativo só deles. E Jesus vai dizer assim, olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A primeira ação de Deus nesse mundo em relação à humanidade foi a de Jesus. Jesus veio e fez uma coisa boa, ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ele plantou a boa semente. É um reino fértil, é uma criatura esplendorosa, reflete a glória do Criador, tem comunhão com o Criador. Isso quem fez foi Jesus. Jesus veio e plantou a boa semente. O campo da parábola é o mundo todo, a terra toda. A terra e os ares onde os seres espirituais que agem na terra fazem parte. Por isso a Bíblia fala que vai ser restaurados céus e terras, porque estes céus que rodeiam a terra também estão contaminados pelo trânsito de seres espirituais da maldade. Portanto, também serão refeitos. Toda a contaminação será extirpada, definitivamente. Não é apenas a terra. Você vai ver na Bíblia que alguns lugares, 2 Coríntios 11, 13 e 14, fala criaturas sobre a terra e criaturas embaixo na terra. Por quê? O inferno, que é na região central da terra, é um local habitado. E a Bíblia fala do nome de Jesus sendo respeitado, não no sentido de obediência, mas de respeito pela autoridade que possui, sobre a terra e também embaixo na terra. E em cima no céu, acima de todas as coisas. Quando o texto diz que o campo é o mundo, ele diz assim, olha, Jesus foi o que plantou a boa semente. Trouxe a palavra de Deus, trouxe a verdade de Deus, a revelação de Deus, as coisas como elas sempre foram, como elas são e como elas serão. Se o meu conhecimento e o seu conhecimento que nós temos da vida e de tudo que acontece na vida, que já aconteceu, que está acontecendo e acontecerá, é diferente daquilo que a Bíblia diz, você está acreditando e seguindo e praticando o engano. Questão de tempo para você descobrir que você foi enganado. Jesus veio revelar como as coisas são. A verdade. Ele também veio dizer que, porque os homens dormiram, o inimigo veio e semeou uma semente ruim. E essa semente ruim nasceu, e quando os homens perceberam, não era tudo trigo, tinha agora joio. E ele falou assim, olha, quem fez isso foi o diabo. O diabo plantou na terra uma ideia diferente, um conhecimento diferente, um jeito diferente, tudo diferente daquilo que é verdadeiro. Por incrível que pareça, isso nasceu. Isso cresceu e hoje, 2000 anos depois que Jesus pregou essa parábola, nós podemos dizer que vida de joio é um sucesso na terra. É o tipo de vida mais desejado. É o tipo de vida que muita gente pede até para Deus para ter. Quando na verdade é um projeto do diabo. Então Jesus fala para os discípulos, olha, o Filho do Homem veio e semeou boa semente, mas os homens dormiram e o inimigo veio e semeou a semente ruim, nasceu o joio. E os discípulos falaram, e agora? Agora a gente separa? Ele falou, não tem como. Se vocês forem separar, vocês vão trocar, vocês vão jogar no fogo trigo e vai colocar no celeiro o joio. Vocês não têm capacidade. Deixa até o fim, deixa a pessoa viver vida de semente inteira. Quando ele chegar no fim, termo usado também por consumação do século, ainda que o termo seja usado para o fim de todos, ele pode ser aplicado também na vida de cada um, quando termina o tempo das suas oportunidades. Quando ele termina a sua vida de semente, os anjos fazem isso. Os anjos separam, os anjos vão levar quem é quem para o seu devido lugar, para o seu devido destino. E quando a pessoa é conduzida pelos anjos, ela não se conduz mais. Então, os irmãos, pense um pouquinho que as religiões são uma verdadeira destruição na vida das pessoas.
porque elas fazem as pessoas acreditar naquilo que elas acham que é certo. Isso é um perigo. Nós não temos a capacidade por nós mesmos de sermos iluminados com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria capacidade de escolha. Quando Deus disse para Adão, olha, não coma do conhecimento do bem e do mal, porque na hora que você conhecer o bem e o mal, você não vai conseguir por você só saber o que é bem e o que é mal. Você vai morrer. E Deus tinha razão, e o homem morreu mesmo. E olha que Adão era muito mais brilhante do que qualquer um de nós. Mas o mal tem uma capacidade de engano, de dissimulação. Em 2 Coríntios capítulo 11, lá diz assim, os filhos do mundo têm uma capacidade de viver o falso, de acreditar no falso, de produzir o falso, de tal maneira que somente os filhos da luz perceberão que é o falso. E Paulo falou assim, também pudera. O diabo, que é o pai do falso, que é o que engana e produz os falsos, ele também se transforma em anjo de luz. Ele também se apresenta como algo de Deus, reluzente, bom. Paulo falou, é natural que tudo que tenha nascido como produto do engano, também tem aparência de bom, jeito de bom. E conforme Deus havia dito, aconteceu, o homem não teve capacidade de escolher entre o bem e o mal. E mesmo assim, depois de tanto tempo, constatando todas essas verdades bíblicas, até hoje a religião produz um número incontável de pessoas que se enganam, que se mutilam, que se destroem, que se perdem, porque elas acreditam que elas, mesmo ouvindo Jesus, tendo uma verdadeira revelação de Jesus, continuarão fazendo aquilo que elas querem. E o homem nunca, por si só, teve capacidade para discernir e escolher entre o bem e o mal. Se não é ele, Deus vir em seu socorro, pedir para que o homem deixe-o conduzir, que ele aceite a direção. Quando Jesus estava aqui no seu ministério, ele falou assim, olha, vinde a mim, aprendei de mim, negue-se, toma sua cruz, siga-me. Falou o tempo todo com letras claras, não confie em você, não faça o que você quer, que você vai se meter na perdição. A ação demoníaca neste mundo, na humanidade, foi tão severa que o homem se perdeu de vez. E agora Deus vem ao seu encontro para salvar-lhe da perdição, e nesta salvação, Deus se revela ao homem. E o homem agora tem que ter o cuidado de seguir a revelação de Deus para a sua própria vida. Por quê? Porque existe uma ação de Deus criando. Então, quando a pessoa se sente vitimada, um coitado, ou que o mundo, de alguma forma, deveria ser melhor para ele, ele não está totalmente errado, porque ele foi criado por Deus, ele é de origem de Deus, e, portanto, ele é um projeto divino. E quando alguém diz que todo mundo é de Deus, num certo sentido ele está certo. Porque não tem nada neste mundo criado que não foi Deus que criou. Só que o homem se distanciou de Deus, ele se distanciou do seu Criador, e a partir daí, tudo que existe na vida dele agora que não é palavra de Deus é produto do engano. Engano que ele herdou deste mundo, que foi enganado de outros, isso vem lá do Éden. Maldições que alguém herdou de malditos, isso vem lá do Éden. E está sobre a humanidade. A salvação agora é oferecida às pessoas que entendem que essa revelação de Deus, apesar de confrontar aquilo que a vida toda a gente acreditou, que a gente creu, que são verdades para nós, aqueles que vão negar-se a si mesmo, renunciar tudo isso para seguir a Jesus, então Deus vai conduzi-los na orientação do Espírito, porque o Espírito conduz os discípulos. Discípulos são seguidores, são aprendizes. É gente que não está ali para ensinar ou para aprender em parte. É gente que decidiu seguir Jesus e fazer da sua vida uma vida de alguém que segue Jesus. Para essas pessoas, Deus sempre terá revelações das verdades, de todas as coisas. Tudo que envolve sua vida, tudo que envolve a vida que você vive, tudo que envolve o mundo que você vive, o tempo que você vive. Então, se você estiver perdido em relação a qualquer coisa na sua vida, no tempo que você vive,
Se você é um discípulo de Jesus, o Senhor não te deixará perdido. O Senhor não te deixará enganado. Mas se você é daqueles que faz parte dessa multidão de gente que está interessada em Deus, sempre quando quer alguma coisa, sempre quando precisa de alguma coisa, sempre quando acha que vai acontecer alguma coisa, ou mal ou boa. Os irmãos já perceberam que os acontecimentos mundiais, cada vez que acontece alguma coisa grave, ou se pronuncia alguma coisa grave, alguém já quer saber o que Deus tem para falar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Sabe o que Deus tem para as pessoas nesse momento? Nada. Absolutamente nada. Várias vezes a religião perguntou para os discípulos: o que o senhor vai fazer para nos convencer? Que sinal? Ele falou: nenhum. Nenhum sinal vos será dado. Não há nenhuma revelação de Deus para vocês. O próprio Jesus disse que depois da sua morte, ele não se pronunciaria mais ao mundo. Ele falaria com os seus falaria com o mundo. E ele falou: e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. E quem me rejeitar, rejeita meu Pai que me enviou. Se as pessoas rejeitaram o próprio Deus, imagine o tratamento que eles dão, na sua grande maioria, àqueles que são enviados de Deus. Mas a verdade é que nós que somos discípulos de Jesus, temos que dar o devido valor para essas coisas enquanto nós estamos vivendo vida de semente. O que existe de Deus preparado para aqueles que querem ficar firmes com Deus, confiando na salvação do próprio Deus, na providência do próprio Deus, nas recompensas do próprio Deus e no destino e na vida que o próprio Deus preparou para cada um, essas pessoas serão conduzidas dia a dia, vivendo a sua vida normal. E a multidão? A multidão, eles serão arrastados pelo engano, pela religião, cada um fazendo o que acha que é certo, cada um fazendo o que pensa que é certo. E até aí, as pessoas falam assim: tudo bem, eles dão de ombro. Até aí, as pessoas vão falar: olha, meio que normal. A revelação fica complicada quando Deus mostra os destinos. Jesus fala assim: olha, o trigo é meu, eu quero ele no meu celeiro. Os anjos vão, na consumação dos séculos, ajuntar todos os trigos e vai para o reino de meu Pai, e lá cada um resplandecerá como o sol. Eu não sei interpretar essa expressão. Eu sei que o sol é o maior resplendor conhecido na terra. Não conheço nada que resplandece, ninguém conhece nada que resplandece na terra mais do que o sol. E Jesus disse que os discípulos, no seu reino, resplandecerão como o sol. E o joio, que é uma produção diabólica, tem grande aceitação humana, social. Vida de joio é vida de sucesso, é vida de liberdade, é vida de gente que simplesmente usufrui da vida sem ter compromisso nem com a própria vida. O que é o joio? O joio é uma planta que se parece com o trigo, que vive no meio do trigo, porque sem o trigo ela não existe. Ela foi plantada no meio do trigo. Vida de joio é um projeto diabólico, disse Jesus. É uma ideia do diabo que disseminou no meio da humanidade. Enquanto Jesus veio e plantou a boa semente, ou seja, Jesus veio e plantou obediência a Deus, submissão a Deus, compromisso com Deus, esperança em Deus, confiança em Deus, sonhos com Deus, vida com Deus. O inimigo veio e criou um outro tipo de vida. A vida de aparência. Você parece de Deus, parece que tem compromisso com Deus. Tudo de aparência, mas na verdade você não é nada disso. Isso é o joio. Parece com o trigo, vive junto com o trigo, cresce junto com o trigo, está na mesma terra que o trigo, consome as fertilidades da terra como o trigo, mas ele não produz para Deus absolutamente nada. Ele é completamente descomprometido. Ele é como uma erva daninha. E aí você diz assim: mas Deus não está sendo muito severo pegar o joio? Joio é gente, joio é vida. Lançar nas trevas, onde haverá pranto, choro e ranger de dente para sempre. O que você faria com o joio?
Por exemplo, Deus criou anjos de luz, seres gloriosos, poderosos, livres. Alguns se rebelaram contra Deus, se tornaram terríveis criaturas das trevas, chamadas de espíritos imundos ou demônios. O que você acha que Deus deve fazer com eles? Alimentá-los por toda a eternidade? Cuidar deles? Eles só fazem o mal. Eles vivem de fazer o mal. Planejam o mal, fazem o mal o tempo todo, porque eles são maus. Embora tenham sido criados numa forma boa, se tornaram criaturas das trevas. Você acha que está certo Deus lançá-los nas trevas exteriores? Deus deveria mantê-los para sempre, juntamente com o trigo? Você vai dizer, não, eles precisam ser exterminados. Eles não podem se multiplicar. É a mesma coisa que você fazer um exame do seu corpo, e de repente você, ou alguém fazer um exame no seu corpo, e descobrir que entre as suas células tem alguma parte do seu corpo que está comprometido com células malignas, que destroem as boas. E o cirurgião fala assim, nós temos que arrancar essas malignas e destruí-las. Fala, não, elas têm vida. Pode fazer isso com elas. Mas elas se alimentam de vida. Para elas viverem, algumas têm que morrer. Para as boas viverem, essas malignas têm que morrer. E Jesus está dizendo que quem fez o joio foi o diabo. Portanto, eles são chamados aqui de filhos do mundo. Eles são resultados de um projeto diabólico. A gente olha para as pessoas e fala, não. Foi o que Jesus disse. Vocês nunca vão conseguir saber quem é joio e quem é trigo. Isso os olhos de vocês não captam. Para nós todo mundo é trigo. Porque na nossa concepção há bondade nos piores e há maldade nos melhores. Mas o que está sendo avaliado aqui é na balança de Deus e não é minha concepção e não é a sua concepção. Portanto, eu estou aprendendo exatamente o contrário. Se eu quiser conhecer as coisas ocultas reveladas por Jesus, eu devo esquecer as minhas concepções. Porque tudo neste mundo tem o produto do engano. Foi por isso que Jesus disse que para se salvar o homem precisa morrer para esse mundo. E uma pessoa que morre é alguém que perde o contato total. Uma pessoa quando morre para esse mundo não tem mais vínculo nenhum, ele não tem mais ligação nenhuma. Ninguém lhe deve, ele não deve nada para ninguém, ninguém vai procurá-lo no dia seguinte. Quando o assunto é os dois destinos, o assunto é tão sério. Salvação é assunto tão sério, que a Bíblia diz assim, olha, quem não morrer para esse mundo, não pode viver para Deus. Ninguém pode viver duas vidas, ninguém pode viver uma vida dupla. Isso trará dupla morte. Sabia que a Bíblia fala de segunda morte? Duas vidas, vida dupla, duas mortes. Morte física e morte eterna. Todo mundo vai ter duas mortes? Não. Não, os salvos não terão duas mortes. A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que morreram e fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não terá poder a segunda morte. Portanto, quando alguém aceita, mesmo depois de conhecer as verdades de Deus, viver um outro tipo de vida do que aquela que está revelado, é ele que está dando um destino a ele, não é Deus. Deus, quando o assunto foi a nossa salvação, nós aprendemos aqui, Deus se ocupou disso pessoalmente. Deus não deixou a nossa salvação a cargo de um anjo, e nem uma milícia angelical. Deus, quando disse quem há de ir por nós, foi o Filho que disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele veio pessoalmente à terra. Quando o assunto foi nos criar, e Deus contemplou a nossa queda, e Ele nos amou a ponto de se interessar pela nossa salvação, Ele cuidou disso pessoalmente. Portanto, ninguém poderá, em algum momento na eternidade, falar para Deus, o Senhor não se importou comigo. O Senhor não me viu. Na quarta-feira nós lemos um texto aqui, que Jesus disse assim para os seus discípulos, não se vendem 2 pardais por um asse? Ele está dizendo, aí na terra vocês não vendem pardais por centavos? Sim. Ele falou, nenhuma operação dessa está longe do conhecimento de Deus. Ele falou, não tenham medo, vocês discípulos valem mais do que muitos pardais. Tudo que acontece na vossa vida tem o conhecimento de Deus. Ele disse, até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados.
Se vocês me confessarem diante dos homens, eu também vos confessarei diante de meu Pai e de seus anjos. Jesus está dizendo que ele tem um pleno conhecimento da vida dos seus e de tudo que envolve elas. Tudo, os detalhes da vida. Agora, quando o assunto é destino eterno e só tem dois destinos, e um é chamado de condenação horrível e para sempre, e outro um reino de justiça e de luz, de vida e de glória. Se nós perguntarmos, qual você quer? Todos nós vamos escolher um reino de glória. Porém, não é apenas querer, é ter vida de trigo. Trigo não ocupa a terra inutilmente. Ele não é um projeto do tentador. Ele é uma ideia de Deus. Portanto, a planta que Deus plantou, que o Filho do Homem, Jesus, veio plantar, fala de um tipo de vida de gente que é comprometida com Deus, como Deus está comprometido com eles. E eles, no seu devido tempo, dão para Deus aquilo que é devido a Deus. A Bíblia fala muito de Deus dando para as pessoas, mas quando ele vem a essas vidas para receber aquilo que lhe é devido, ele não encontra nada. Coisas que são remetidas a Deus, glória, honra, louvor, fidelidade, compromisso. E a vida de aparência, de religioso, é uma ideia do diabo. O diabo deu uma tacada de mestre na terra. Falou, olha, Deus criou o homem fiel, nós vamos criar o homem de aparência. Deus criou o cristão legítimo, nós vamos criar o cristão de aparência. Olha, o cristão de aparência, se você for colocar ao lado do cristão legítimo, é lógico que ser cristão de aparência é muito mais fácil. Você não tem compromisso com nada. É um consumidor apenas. É tudo para você. Usa a chuva, usa o sol, usa a terra. Mas e o trigo? Não, não tem. Produto da sua existência para Deus? Não, não tem. No que Deus é glorificado na minha vida? Não, não tem. O que na minha existência revela para Deus? Olha, Deus, isso é para o Senhor. Existo para isso. Faço isso para a glória do teu nome. O Senhor me deu a vida, o Senhor salvou a minha vida, o Senhor escreveu o meu nome no céu. Olha como é que eu estou vivendo a glória. Joio não tem isso. Joio é só vem a nós. Joio é tudo para ele. Esse tipo de vida é um sucesso na terra. As religiões multiplicam isso aos milhares. Tudo para você. Deus existe para você, a chuva cai para você, o céu brilha para você, tudo para você. Não é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, esse tipo de planta, quem plantou foi o diabo. O diabo deu a tacada dele, feito dele na terra. Vou criar um servo de Deus de aparência. Quem somos nós para falar que foi o diabo que fez alguém? Nós não podemos, de fato, realmente. Você vai achar que sou eu vou achar que é você. E aí o discípulo assim, e agora, Senhor, o que a gente faz? Ele falou, deixa crescer junto. Agora vai. Você não vai poder arrancar um porque você vai arrancar o outro. Até porque joio e trigo crescem juntos, suas raízes são entrelaçadas. Às vezes, na mesma família, um é trigo, outro é joio. Às vezes, entre amigos, um é trigo e outro é joio. E quando você mexe com um, você mexe com todos. É comum do ser humano, quando ele está se desviando, levar alguém com ele, quando ele está morrendo, ele matar alguém com ele. A pessoa, quando está morrendo, ela não quer morrer só. E Jesus falou, então deixa viver tudo junto, deixa cada um viver a sua vida de semente. A hora que ele terminar a sua vida, se ele for trigo, Jesus disse, é meu. Ele vai para o meu celeiro. Se ele for joio, ele vai ser queimado. Você fala, mas por que ele vai ser queimado? Porque ele é um projeto do diabo. O diabo que deu essa ideia de criar no reino dos céus, que é o campo no mundo todo, o cristão de aparência. Eu creio que, ao ouvirmos uma mensagem como essa, nós devemos tomar a firme decisão, pessoal, cada um no seu coração, de nunca, em hipótese alguma, aceitar a ideia de ser um cristão de aparência. Por quê? Você não vai prejudicar a religião, você não vai prejudicar ninguém, você vai prejudicar a sua vida. Porque Jesus falou, olha, eu vim trazer para vocês em parábolas. Por que em parábolas? Porque isso daqui não adianta você falar para o mundo que eles vão se ofender.
Vai falar para o mundo que ele é joio, ele vai brigar com você. Vai querer falar quem é joio e quem é trigo, que você vai errar. Não vai dizer para ninguém que ele vai para o inferno, porque você não sabe. Mas Jesus está falando para os seus, para você adotar isso como prática pessoal de vida cristã. Recuse-se, com todas as suas forças, de ser um cristão de aparência. Rejeite com todas as suas forças de ser uma ideia do mal na terra. De alguém que existe para si, que só pensa nele, sem compromisso. Que não tem na vida dele nada, absolutamente nada para oferecer a Deus. Que é alguém que foi semeado no meio daqueles que dão frutos para Deus, mas ele não produz para Deus absolutamente nada. Para Deus. Minha e a sua vida é um presente de Deus para nós. A forma como nós vivemos é um presente nosso para Deus. Me sentir vivo e ser permitido por Deus entrar no fantástico mundo da criação é um presente de Deus para a minha vida. Deus me deu a mim mesmo. E a forma como eu vivo deve ser um sacrifício meu para Deus. Para que o sacrifício de Jesus não seja em vão na minha vida. E o diabo, para anular o sacrifício de Jesus na vida das pessoas, deu essa ideia na terra. Jesus veio e falou, eu plantei o que é bom, a fidelidade a Deus, o compromisso com Deus, estabelecimento na terra, refletir a glória de Deus, e eternamente com Deus e para sempre Deus. O diabo veio e plantou essa coisa de aparência por um tempo, de se misturar no meio do bom e parecer um bom, de se misturar no meio de Deus e parecer de Deus, de ser alguém que fala de Deus, mas não tem Deus. As pessoas fazem isso brincando, naturalmente, o tempo todo. Elas só não sabem que isso é uma ideia do diabo. Que isso é um projeto de vida do diabo. E ninguém poderia dizer se Jesus não dissesse. Ele falou, vocês não podem fazer isso. Ele pode, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele veio para revelar todas as coisas. Coisas ocultas desde a fundação do mundo. Se Jesus não revela isso, ninguém nunca saberia. Nós acharíamos o máximo, né? Tem pessoas que é assim, tem pessoas que é assado. Tem gente que é de um jeito, tem gente que é do outro. Mas se perguntar de onde vêm esses projetos? A ação de Jesus na terra, produzir filhos de Deus legítimos comprometidos com Ele. A ação do diabo na terra, produzir isso de aparência. Viver uma vida inútil, ocupar a terra inutilmente. Perguntar para vocês hoje, qual o tipo de vida mais adotado para se viver na terra? Com certeza, disparadamente, é um sucesso vida de joio. Olha a televisão, olha os filmes, olha a internet, olha o comportamento humano, olha os perfis, olha as comunicações, olha as propagandas, olha as transações. Nada é o que parece ser. Tudo é de faz de conta. A verdade não é aquilo que você está vendo. Até mesmo nos relacionamentos pessoais, quando você conhece uma pessoa num primeiro momento, todo mundo tem essa ideia, que a hora que você conhecê-lo melhor, não vai ser nada daquilo que você está percebendo no início. Anda um tempo com a pessoa, convive com ela um tempo, e depois você fala, não é bem aquilo que parecia. Por quê? Porque essa vida de faz de conta é um projeto do diabo que faz sucesso na terra. Porém, isso tem tempo determinado para queimar. Isso não existirá para sempre. Deus está conduzindo o seu povo, dirigindo o seu povo, alimentando o seu povo. Ele está provendo o seu povo. E no tempo certo, ele falou, o trigo é meu. Recolha no meu celeiro. Trigo é meu. Trigo tem valor. Trigo não ocupa a terra inutilmente. Trigo é comprometido. Trigo pode até se misturar no meio do joio, mas ele será sempre trigo. O tempo passa e ele vai ser sempre trigo. Que o Senhor nos ajude a vivermos nos tempos que estamos vivendo uma vida de trigo de Deus na terra. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu te convido para um momento de oração. E nesse momento de oração, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir a uma entrega sem reservas, a um comprometimento sem reservas. Lembre-se ao orar que você está orando sobre um destino eterno. Não é uma oração por uma coisa banal, por uma coisa pequena. Não é uma decisão por uma coisa passageira. Quando você
decide orar, pedindo a Deus que te ajude a ser de fato um cristão autêntico, que você rejeita absolutamente na sua vida ser um cristão de aparência, você está falando com Deus sobre o seu destino eterno. Tudo isso que Deus já preparou na eternidade está aí dentro da semente. Isso já é seu, isso já é nosso. É pelos méritos de Cristo, é vitória de Jesus, é conquista de Jesus. A nossa salvação, a eternidade, as riquezas celestiais, o corpo de glória, a ressurreição, tudo isso já está dentro da semente. Já é nosso. Você só não pode dar ideia ao diabo de ser alguém descomprometido de Deus. Lembre-se disso todos os dias da sua vida. Seja grande ou pequeno, seja forte ou fraco, mas seja um fiel de Deus. E o Senhor cuidará de você todos os dias da sua vida. O Senhor vai te suprir, o Senhor vai te dirigir, o Senhor vai te alimentar, o Senhor vai te fortalecer. O Senhor te arrebatará, o Senhor te ressuscitará, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que teu Espírito Santo venha operar na nossa vida de tal forma, Deus, que sejamos seu trigo na terra. Ó Deus, que sejamos o fruto da semeadura do teu Santo Filho Jesus. Que a palavra que Ele tem nos falado, a palavra que Ele tem comunicado ao nosso coração, possa gerar cada dia mais filhos da palavra, filhos do reino, comprometidos a Deus, com Cristo como Cristo com eles está comprometido. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha para a nossa vida, Deus. Nós estamos aqui na Tua presença, em pé, na Tua casa. Viemos oferecer a Ti o nosso culto. Eu te peço, ó Deus, tudo que há em nós, que é engano do mundo, da nossa mente, de qualquer sorte, que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos libertar disso. Porque nós queremos, ó Deus, ser filhos da palavra. Queremos ser sementes do Teu reino e vivermos, ó Deus, na perspectiva da eternidade, das promessas, da conquista e das promessas de Cristo Jesus para todos os seus filhos na face da terra. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.